Olá, bom dia a todos. Com imensa alegria que estamos recebendo todos vocês nessa manhã, né, de sábado, o primeiro Gastrohepato Manaus, um evento que nós vemos aí sonhando com ele, elaborando, né, com a doutora Aline Sá, os alunos da Liga e por mim, nos amadurecendo essa ideia até a realização. Estamos imensamente gratos com o aceite de cada palestrante. É uma honra ter vocês aqui, agradecer, né, por um sábado estar aqui compartilhando o conhecimento de vocês. E todos os participantes sejam muito bem-vindos, né? Nós teremos 2 blocos. O primeiro vai ser de assuntos relacionados à hepatologia. Então, eu começo falando de hepatite B e delta. Vem a doutora Arlene falando sobre vírus da hepatite C. A doutora Dagisa Ferreira falando sobre esteatohepatite não alcoólica. E a doutora Denise Paranaguá com o tema de elastografia hepática, né? Posteriormente, teremos um segundo bloco com a participação do Dr. Tiago Cardoso, com pancreatite aguda, a doutora Aline Sá com hemorragia digestiva alta, doutor Ricardo Ferreira com doença ulcerosa péptica, e a doutora Daniela Namias com doença do refluxo gastroesofágico. Então, eu vou começar falando para vocês sobre essa situação, né, que são as hepatites B e C, que são verdadeiros desafios na saúde pública, não só aqui, né, não só para nós, mas para o mundo todo, né? Não é à toa que em 2016 a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha de erradicação das hepatites virais até 2030, e o Brasil assumiu essa responsabilidade, essa parceria, né? E nós estarmos aqui conhecendo um pouco mais sobre esse assunto é uma forma da gente também colaborar com esse programa de erradicação das hepatites B e D. Esse vírus ele é transmitido de pessoa a pessoa, né? E a transmissão pode se dar tanto por fonte parenteral, sexual, vertical, que é a transmissão materno-fetal, como por via percutânea. Já foram identificados 10 genótipos, são 10 subtipos diferentes do vírus em todo o mundo. Estima-se, né, que existam cerca de 250 milhões de portadores crônicos desse vírus, e essas pessoas estão circulando por aí, sendo que a maior parte delas desconhecem o seu diagnóstico. Somente 10% desses portadores têm o diagnóstico feito e são acompanhados. Isso é um ponto, né, um desafio na condução dessa endemia. E com isso são estimados que mais de 500 mil de mortes aconteçam ao ano relacionadas à infecção desse vírus no fígado, seja por cirrose ou por câncer de fígado, né? O Brasil hoje é considerado um país de baixa endemicidade, né? Mas nós sabemos que uma das características desse vírus é que ele se agrupa em áreas de bolsões, né? No meio de uma situação de baixa endemicidade, a gente pode ter áreas de uma prevalência maior. E isso nós vimos aqui, quando analisamos esses dados do Julho Amarelo, que foi uma campanha em 2017, feita aqui no estado do Amazonas, em que a maior parte dos municípios participou, mais de 62, são 62 municípios, quase todos participaram dessa campanha, e a gente encontrou áreas, então, a prevalência média deu abaixo de 1%, mas nós encontramos esses bolsões, né? Então, tem ainda os municípios com uma prevalência acima da média, né? Mas esse cenário, ele vem mudando para melhor, né? Nos últimos 30 anos, com o advento da vacina, nós tínhamos áreas antes da vacina que chegavam a 14% de prevalência desse vírus, né? Municípios com uma prevalência bem elevada. Então, felizmente, essa situação parece estar mudando. E essa é a notícia boa, né? Nós estamos falando de uma doença que é prevenida, né, por uma vacina, né? Essa vacina começou em 89, o Amazonas foi o primeiro estado a receber essa vacina. Posteriormente, ela foi acrescentada no calendário de imunização, né, para os menores de 1 ano de idade, e à medida que o tempo foi passando, ela foi sendo ampliada.
Hoje ela é uma vacina universal, ela está na caderneta de todos, independente da faixa etária, é necessário que estejamos vacinados contra a hepatite B. Uma vez que aconteça essa infecção com o vírus, né, a preocupação é que a taxa de cronificação ela pode ser bem alta, né? Ela varia ali de 10% a 90%, dependendo da idade em que há a contaminação por esse vírus. Então, por exemplo, um recém-nascido, a taxa de contaminação, a taxa de cronificação, uma vez que haja contaminação, chega a 90%. Já no adulto, com uma imunidade adequada, né, com bom status imunológico, essa taxa de cronificação gira em torno de 10%. E uma vez que o indivíduo se torne crônico, né, com esse vírus, permaneça com esse vírus no organismo, nós sabemos que há uma chance aí de 40% de desenvolver cirrose e câncer de fígado ao longo da vida. É conhecido, né, bem conhecido as fases da infecção da hepatite B, né, da hepatite B crônica. Então, é determinada uma fase inicial, que é uma chamada fase 1, em que se cursa com altos níveis de carga viral e com a expressão do HBeAg, que é o marcador de replicação viral, mas, por outro lado, parece haver uma tolerância a essa replicação viral elevada e não há uma resposta inflamatória do organismo. Isso a gente mede através de uma ALT, uma transaminases normais, né? Que é chamada, então, a infecção crônica HBeAg positiva. Uma segunda fase da doença, que é a hepatite crônica HBeAg positiva, então é a hepatite propriamente dita. A gente vai ter aumento de transaminases, a carga viral ainda elevada, e ela pode oscilar um pouco, com expressão do antígeno HBe. Posteriormente, é identificada uma fase de infecção crônica HBeAg negativa. O que significa isso? Ocorre uma mutação e esse vírus não mais expressa essa partícula HBeAg e cursa com o aparecimento do anticorpo anti-HBe. Já é uma fase mais inativa da doença, que os níveis de carga viral são baixos ou muitas vezes indetectável, com transaminases dentro da normalidade, né, que é a infecção, então, crônica HBeAg negativa. Posteriormente, uma nova fase de replicação pode acontecer, mesmo ele não expressando o HBeAg, os níveis de DNA voltam a aumentar e as transaminases também voltam a aumentar, indicando, então, um processo necroinflamatório novamente acontecendo. Essas fases, elas são condicionadas pela essa interação hospedeiro, né, vírus, nessa resposta inflamatória imunomediada. E ela não tem um tempo certo, ela varia de acordo em que a infecção aconteceu, varia de acordo com a resposta imunológica do indivíduo, ela é uma reação individual, o tempo de duração de cada uma dessas fases, mas é importante que a gente conheça que tem essas diferentes fases, porque elas vão implicar na indicação de tratamento, né? Então, uma vez que o paciente esteja com suspeita da infecção pelo vírus B, ou seja, aquele paciente que expressa o HBeAg positivo, né, se nós identificamos que ele já tem cirrose, seja pela forma clínica ou um exame de imagem, por exemplo, um ultrassom indicando sinais de hepatopatia crônica, ou ainda que ele tem uma hepatite crônica, como eu falei, a hepatite crônica HBeAg positivo ou HBeAg negativo, há uma indicação clara aqui de começar a terapia antiviral. Mas nós também podemos ter essa infecção sem necessariamente estar causando a hepatite e a cirrose, né? Para esses pacientes que estão na condição de infecção crônica, eles merecem ser monitorados, eles são acompanhados, então, ambulatorialmente, a cada 3 a 6 meses, em que são dosados tanto o HBsAg, o HBeAg, a carga viral desse vírus, assim como os níveis de transaminases. E um outro item muito importante é avaliar a fibrose, quer dizer, a cicatriz que essa infecção pode estar deixando no fígado. E um dos bons exames que nós temos hoje é a elastografia, e nós vamos ter uma aula logo mais com a doutora Denise sobre isso, né, de como nós podemos utilizar e aprender a usar essa avaliação de fibrose de forma não invasiva, né, e deixar a biópsia hepática, que era uma avaliação que nós usávamos muito no passado,
para situações de dúvidas. Esse paciente ainda com infecção crônica, ele deve considerado, a gente deve avaliar ainda se ele tem um risco de câncer hepático, por exemplo, tem um histórico familiar de câncer hepático, é também uma indicação de terapia antiviral. Se ele tem um risco de reativação desse vírus, por exemplo, vai passar por uma imunossupressão, uma quimioterapia, em tratamento de um câncer, esse paciente também tem indicação de terapia antiviral. Uma outra situação é que ele pode ter manifestações extrahepáticas do vírus B, por exemplo, doença renal, uma nefropatia relacionada ao vírus, uma vasculite, também são indicações de terapia antiviral, independente se ele tem cirrose ou hepatite crônica. E o risco de transmissão, aqui a gente pode dar um exemplo, uma transmissão materno-fetal. Então, a grávida com uma alta carga viral tem indicação de iniciar uma terapia antiviral para evitar, né, para diminuir os riscos da transmissão materno-fetal. A gente pode ter um outro cenário que é chamado paciente HBsAg negativo com anti-HBC total positivo, que ele tem um anti-HBC isolado, é o único marcador que indica que ele teve contato com o vírus. Para essa situação, esse paciente não tem a doença propriamente dita da infecção viral, mas indica que ele já teve contato em algum momento com o vírus da hepatite B. E para isso, não é necessário que a gente mantenha o paciente no serviço, sendo acompanhado, mas que ele seja orientado, informado, que a gente passe uma recomendação até por escrito para o clínico que acompanha esse paciente, que se porventura, em algum momento da vida, ele seja submetido à imunossupressão, por exemplo, novamente à quimioterapia, ele precisa entrar com uma profilaxia para evitar, ou até ser monitorado, para evitar a reativação desse vírus nesse momento em que a imunidade dele estará baixa, né? Um outro dado, uma outra informação muito importante quando a gente está lidando com o paciente com hepatite B é rastrear os contactantes, né? É necessário que a gente lembre sempre de testar todos os familiares e parceiro sexual desse paciente, né? Com os marcadores, o HBsAg, o anti-HBs e o anti-HBC total. E, se negativos, claro, né? Orientar a vacina, que protege muito bem. Bom, uma vez que a gente tem essa condição de hepatite crônica e cirrose, nós temos um menu de tratamento, né? Nós temos à disposição pelo Ministério da Saúde. Nós temos 3 opções terapêuticas, que é o interferon peglado, que é de uso subcutâneo, uma vez por semana. A vantagem dele é que ele tem uma terapia de tempo finito, né? Nós sabemos quando começar e quando terminar. Mas a desvantagem é que ela não tem benefício para todas aquelas fases da hepatite B, né? Mais precisamente, ele tem indicação na fase 2, que é a fase da hepatite crônica HBAg positivo, mas desde que ele não tenha uma cirrose com hipertensão portal, porque existe o risco de descompensar a doença. Para as outras indicações de tratamento, então, a gente tem o Entecavir e o Tenofovir. Aqui o Entecavir, a gente tem uma predileção, por exemplo, para idosos, para doentes renais, para pacientes com uma doença óssea importante, porque o Tenofovir pode ter implicações na osteoporose, né, e na doença renal. Bom, ainda no paciente HBsAg positivo, aquele que nós identificamos como hepatite B, é sempre necessário uma avaliação continuada na necessidade de transplante, aquele que não está respondendo bem à terapia, que está evoluindo com perda de função hepática. Rastrear por hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, com ultrassom e alfa-fetoproteína de 6 em 6 meses, esse é um alerta, independente do paciente ter cirrose. O fato dele ser portador do vírus já coloca ele no grupo de risco para câncer de fígado. E ainda rastrear as co-infecções, né, para hepatite C, se tem co-infecção com C, se tem co-infecção com HIV, e principalmente se tem co-infecção com Delta, né? E nós vamos parar um pouquinho também para enfatizar essa co-infecção, essa infecção com o vírus da hepatite Delta. Então, esse vírus, ele é um vírus incompleto, né? É um vírus que precisa do envelope, toda essa área circular é um envelope do vírus da hepatite B, então ele empresta esse componente do vírus da hepatite B para ele sobreviver dentro do organismo, né? Então, coloca dentro dessa partícula HBsAg, coloca o seu RNA. Esse RNA circular, ele é o menor RNA já identificado, que lembra até RNA de plantas,
então se suspeita que esse vírus tem uma origem vegetal, né? A transmissão dele se dá de forma muito particular, assim como da hepatite B, né? São vírus que têm um tropismo pelo fígado, então lá vão se alojar e vão causar a doença. A transmissão pode ser parenteral, sexual, vertical e até percutânea. É um vírus que tem distribuição mundial, né, com áreas de baixa prevalência e outras de mais alta prevalência, como é o caso aqui da região amazônica, né? Então, a bacia amazônica é identificada como uma área de alta prevalência, né? Já foram identificados aí 8 genótipos do vírus, e o genótipo que nós temos circulante aqui na nossa região é o genótipo 3, e estima-se que 5% dos portadores do vírus B tenham, então, essa infecção também associada do vírus da hepatite D. Uma boa notícia é que ele também tem vacina. A vacina para hepatite B protege contra o vírus Delta, né? Então, é uma valendo por duas, né? É uma vacina disponível, como eu falei, hoje tem indicação universal, independente da idade, está no nosso calendário. E quando suspeitar, né? Quando a gente deve ter a suspeita do vírus da hepatite Delta? Em todo portador de hepatite B é indicado esse rastreamento, fazer pelo menos uma vez a dosagem do antidelta, e mais ainda, né, essa suspeição deve acontecer em moradores de área endêmica, como a nossa região aqui do Amazonas. E uma vez aquele paciente que tem o HBsAg positivo, nós vamos dosar os marcadores para hepatite B. Se eu encontro que a hepatite B é uma infecção aguda, né, naturalmente eu também estou tendo uma infecção aguda com delta, porque o delta não existiria sem o B, né? Então eu vou ter marcadores agudos para o B, que é o anti-HBc IgM, e vou ter também os marcadores da infecção pelo delta. Então eu estou tendo aqui uma co-infecção, as duas infecções simultaneamente acontecendo. De regra, aqui, 95% dos indivíduos que apresentam a co-infecção, eles vão ter uma cura espontânea, né? Mas ainda, como temos duas infecções agudas acontecendo ao mesmo tempo, há um risco maior de hepatite aguda grave, que era a antiga hepatite fulminante, né? De uma perda da função acentuada de forma muito rápida. Um outro cenário que eu posso ter é ter uma infecção pelo vírus B crônica, então eu vou ter os marcadores da infecção crônica, o anti-HBc total e o anti-HBc IgM agora negativo, indicando que não é mais uma infecção aguda, e eu tenho, então, os marcadores do delta agudo. Né? Então, nesse cenário, eu tenho um B crônico, e em cima desse B crônico, eu estou tendo uma superinfecção, né? Eu tenho um delta associado ao B. E aqui é um cenário que preocupa, porque quase 90% vão evoluir, então, para uma forma crônica da doença, e quando a gente tem essa superinfecção, é uma superinfecção mesmo, a doença evolui 3 vezes mais rápida do que se fosse uma monoinfecção pelo vírus da hepatite B. Então, aqui nós temos o risco, né, de evolução para apresentação de uma cirrose num curto período de tempo, há um risco ali elevado de câncer hepático em consequência dessa cirrose, e um processo inflamatório muito intenso, que é visto também nessa superinfecção. Bom, uma vez que a gente tenha os dois marcadores dos vírus, é importante sempre a gente acessar né, a carga viral dos dois vírus e entender melhor quem está replicando ali. A regra é o vírus B inibir a replicação do vírus B, né? O delta inibe a replicação do vírus B. Então, por isso, há uma recomendação de que sempre que a gente tem a superinfecção, documentada essa dupla infecção, a gente ofereça um tratamento para o vírus, né? O que a gente tem disponível aqui no mundo todo, na verdade, é o interferon peglado, né? Uma aplicação semanal de uma injeção subcutânea, associado, então, ao antiviral oral, esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Porém, nós temos uma limitação. Esse paciente, se tiver insuficiência hepática, não pode usar esse remédio. Como eu falei, essa superinfecção ela é uma doença mais grave. E algumas vezes o paciente não chega numa fase precoce a ponto da gente conseguir oferecer esse tratamento com interferon. Mas aqueles que conseguem
a gente monitora o tratamento e por volta do 6º mês é indicado fazer uma carga viral para saber se o paciente está respondendo bem ou não ao tratamento. E se tiver com RNA negativo, no 6º mês é aquele que vai responder, porque esse tratamento tem uma chance de resposta de 30%. E esse paciente que tem o RNA negativo na 24ª semana é o que vai responder melhor. Então, né, exposto tudo isso, vamos fazer um breve resumo, né, o que a gente deve levar para casa. Que as hepatites B e D, elas são prevenidas com vacina, né, então a única vacina previne as duas doenças. A hepatite B, lembrar que nós temos que rastrear todos os familiares e parceiro sexual, né, que o tratamento previne a evolução da doença, né, evita câncer e diminui a necessidade de transplante de fígado. A hepatite delta deve ter a suspeição em todo paciente com vírus da hepatite B, né? E a gente deve oferecer o tratamento a todos os pacientes desde que eles não tenham insuficiência hepática. Então, eu faço essa exposição, né? E nós temos ainda 2 minutinhos para pergunta, caso haja alguma pergunta, temos a oportunidade. Aguda, né? Então, a fase aguda da hepatite B, de regra, ela não tem uma indicação de terapia, né? Antiviral. É recomendado a gente acompanhar esse paciente e se houver sinais de perda de função hepática, né? Se o paciente estiver evoluindo com uma insuficiência hepática aguda grave, é uma indicação de terapia antiviral. Ou se é uma hepatite aguda, que o paciente está evoluindo de forma muito prostrada, com bilirrubina, por exemplo, acima de 10, o INR alterado, esse paciente também, acima de 2 meses de evolução, aí esse paciente também merece a terapia antiviral. Mas a hepatite aguda, na grande maioria dos casos, a gente acompanha e observa se o paciente vai soroconverter de forma espontânea, que é, né, a taxa de soroconversão, por exemplo, no adulto é 90%. Então, a gente espera se ele vai evoluir para soroconversão espontânea ou não. Então, quando ele entra na fase, se ele não soroconverter, ele vai entrar na fase da hepatite crônica e vai passar por aquelas fases, né, as diferentes fases da infecção crônica, e aí, dependendo do momento em que ele estiver em cada fase, ele vai ter a sua indicação de tratamento. Mas, de regra, a hepatite aguda, ela, como no indivíduo adulto, ela tem essa taxa de soroconversão de 90%, a gente tem uma conduta mais expectante.